E se eu te falasse que existe uma conexão entre karatê e odontologia que dá pra gente explorar aqui para te transformar numa SB melhor, mais desenvolvida e mais eficiente, você acreditaria? É isso que a gente vai falar depois da vinheta. Bom, antes da gente começar o conteúdo aqui, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar isso aqui, né? Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, nossos vídeos aqui com o máximo de pessoas que você conseguir para que a gente faça os nossos vídeos aí chegarem em todo o Brasil para várias ASBs continuarem esse processo de crescimento para transformar esse daqui no maior canal de conteúdo para ASBs do Brasil. Então vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas eu sou karateca, tá? Então eu tô na faixa roxa hoje, nesse momento que eu faço esse vídeo, eu tô na faixa roxa. Se você não conhece ainda a dinâmica do karatê, a faixa roxa, ela tá apenas duas faixas da faixa preta. Então tem a faixa marrom, marrom 1, marrom 2, na sequência a faixa preta. Inclusive tem esse vídeo aqui do lado para provar para você que eu não tô mentindo. Então eu sou karateca, esse aqui é um dos exercícios que a gente faz lá dentro do treinamento. Tem vários outros, né, mas eu não costumo ficar filmando, inclusive agora nesse tempo de pandemia, a gente deu uma segurada nos treinamentos dessa forma, mas o que eu vou trazer para você aqui são os elementos que a gente usa dentro do karatê para crescimento mais espiritual, né, mais pessoal do que físico propriamente dito. Então, se você tem aquele pensamento de que arte marcial tem a ver com pancadaria, com luta, então pode esquecer isso, porque lá dentro a gente tem 5 lemas muito legais que a gente pode sim trazer para o universo da odontologia e, por que não, para você, ASB, também continuar o teu processo de evolução. Então vamos para o primeiro lema do Karatê. Esforço para a formação do caráter saudável. As 4 características são paciência, perseverança, concentração e humildade. Isso daqui é muito interessante porque se você for pensar, a parte profissional a gente pode estudar, pode desenvolver, isso aí a gente aprende, a gente consegue evoluir. Agora, o caráter, né, a forma como você realmente é como pessoa, eu não vou conseguir transformar lá dentro. Isso é uma coisa que tem que partir de cada um. Então é isso que acaba às vezes minando, né, a tua presença dentro de uma empresa, dentro de um consultório. Porque a gente pode contratar uma auxiliar que não sabe nada, ensinar ela do zero e transformá-la numa excelente profissional. Agora a gente não pode ensinar ela a ser uma excelente pessoa. Isso precisa, né, partir de dentro dela. Então aqui, nesse lema, onde fala o esforço para a formação de um caráter saudável, isso é um esforço que tem que partir da própria pessoa. E esse crescimento interno teu vai fazer com que você se transforme, por consequência, em uma profissional mais completa. Porque a parte prática da coisa você vai aprender. Estudando com a gente aqui, estudando, fazendo cursos, né, buscando conhecimento, você vai se transformar numa boa profissional. Agora, a parte pessoal só vai se desenvolver se você quiser. E por isso que esse lema pega nessa parte e ele é totalmente transferível para o nosso ambiente de trabalho na odontologia, porque a gente precisa de pessoas de caráter, principalmente naquele elemento aí de ética, né? A gente precisa de pessoas éticas dentro da odontologia, porque a gente trabalha com materiais contaminados ali, se a gente não tiver a ética de fazer a coisa do jeito certo, tudo desmorona. O segundo lema do Karatê, criar o intuito de esforço. Isso daqui é muito interessante, eu inclusive tenho algumas frases prontas aqui. Então, é assim, quando a gente não dá conta de algo, é sempre importante doar um pouquinho mais para desenvolver a habilidade que ainda não se possui. Quando você tem pouca paciência, é suportando um pouco mais que se aumenta. Quando você é fraco, é suportando uma carga um pouco maior que se fortalece. E o esforço tem a ver com pressionar o limite, se empenhar um pouco mais, ir sempre além. Então, essa parte de você se desenvolver mais, né, criar esse intuito de esforço, é você sempre se doar um pouco mais, sempre se esforçar para dar aquele passo além. É isso que vai fazer com que você sempre se desenvolva. E a questão é você sempre tomar cuidado para nunca olhar para trás, né? Não retroceder. Então, quando eu falei em algum vídeo por aí, eu comentei sobre o fato de você procurar não errar 2 vezes a mesma coisa. Você sempre se desenvolver cada vez mais. É justamente criando esse intuito de esforço. É para que você ultrapasse os teus limites e segure ali. Não para trás nem para tomar impulso, né? Que você continue sempre evoluindo, sempre olhando para frente. E como que eu faço isso? Se está difícil, suporta essa carga difícil. Continua pressionando um pouquinho mais. Na semana que vem você coloca um pouquinho mais de carga e assim vai cada vez mais. Os problemas eles não vão acabar nunca. Você tem que estar sempre ciente disso,
que você não vai dar conta de tudo de uma hora para outra. Você tem que ir sempre aos pouquinhos, né, tijolinho por tijolinho, construindo essa parede aí de conhecimento. Então, com paciência, né, com perseverança que você vai se desenvolver e chegar num ponto onde você vai poder se considerar uma profissional mais completa. Mas totalmente construído, isso ninguém vai ser. Ninguém vai dominar todas as áreas. Então, não se sinta pressionada por não entender tudo de uma hora para outra. Você nunca vai conseguir entender tudo de uma hora, nem com todo o tempo do mundo. Então é importante ter esse intuito de esforço de você sempre ser um pouquinho melhor do que ontem, porque assim você vai conseguir o resultado que você espera. O terceiro lema do Karatê, esse é muito importante, tá? O respeito acima de tudo. O respeito acima de tudo é um dos lemas mais interessantes, porque ele coloca o acima de tudo definindo esse lema de uma forma que você não transforme ele em algo questionável. Porque o acima de tudo, ele inclusive te faz respeitar pessoas mais jovens, né? Não existe esse negócio de você respeitar só os mais velhos. Então, é você respeitar as pessoas que estão lá dentro da organização, dentro do consultório, né? Para você absorver o conhecimento que elas têm para te passar de uma forma mais humilde. Você tem que ter a humildade, né, de respeitar inclusive as pessoas mais jovens, né? Então, se tem alguém mais novo que você, que está trazendo uma informação que é mais atualizada, você tem que ter esse respeito de entender que talvez ela esteja ali para te trazer um conhecimento novo, que ela quer agregar para você também. A questão do respeito entra também na parte da ética que eu falei no começo do vídeo. Quando você trabalha de uma forma a esterilizar o material da forma adequada, você está respeitando as pessoas que nem viram aquele processo, porque quem garante que você não está falhando no processo de esterilização e colocando todo o processo em risco, né? É a tua ética, é o teu respeito pelo próximo. Então você tem que ter isso muito bem definido na tua cabeça, inclusive aquela questão do caráter que eu falei lá no começo. Então não tem como ensinar uma pessoa a ter caráter, isso depende de você, do teu crescimento. O respeito, acima de tudo, nessa questão, ele prega o respeito inclusive por quem te desrespeita. Porque você tem que entender que as pessoas passam por momentos diferentes em determinadas partes da sua vida. Então você tem que aprender a respeitar, inclusive quem não está num bom momento, que ela talvez se exalte, o paciente que talvez não seja muito cordial com você num primeiro momento, talvez você sendo cordial com ele, você quebre essa barreira e faça com que ele baixe a bola e entenda que ele talvez tenha sido grosseiro. Não adianta devolver as palavras grosseiras ali, você não vai criar uma situação favorável para ninguém. Então, ter respeito, acima de tudo, é a chave para o sucesso nessas situações. O quarto lema, conter o espírito de agressão. E aqui, apesar de parecer um pouquinho agressivo, talvez, né, falar sobre agressão, né, principalmente levando para esse lado do karatê, a gente não fala em agressão física, né? A gente fala sobre agressão com palavras mesmo. Então, se você prestar atenção, você pode agredir muito mais uma pessoa através das palavras do que na pancadaria mesmo. Então, você conter o espírito de agressão é você saber controlar esse espírito primitivo que os bichos têm, né? De matar ou correr. Então, quando alguém é agressivo com você, a tendência é você ser agressivo de volta, né? Então, nesse sentido aqui, conter o espírito de agressão é você entender de uma forma lógica tudo que está se passando ali, para que você não devolva as mesmas palavras. Isso conversa muito com o lema anterior, né? Que é o respeito acima de tudo. Você conter esse espírito de agressão te coloca numa posição espiritual, talvez, mais superior à situação toda que se apresenta, para que você não piore a situação e não cause um clima ali dentro da sala clínica, né? Durante o atendimento de um paciente ali que talvez tenha sido grosseiro com você, ou mesmo do próprio dentista. E a gente sabe que existe conflito durante uma cirurgia, onde a tensão ela acaba sendo maior, né? O estresse é muito maior, então às vezes o profissional está ali concentrado, ele precisa que a coisa seja mais rápida, talvez ele fale alguma coisa de uma forma talvez até grosseira contigo, mas aquilo não é, talvez não seja a intenção dele. Então, conter o espírito de agressão nesse momento, né, você entender que a pessoa está num momento delicado ali, pode fazer com que tudo flua de uma forma mais natural, você não leve isso para o lado pessoal e a coisa ande de uma forma mais natural na sequência. E o quinto lema, o nosso quinto lema do Karatê, quinto lema, né? Ele é o fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Inclusive aqui, a razão, eu tenho anotado que ela é um atributo exclusivamente humano, tá? Entendimento, avaliação, relação lógica, que apesar de ser simples de definir,
ela não é simples de você desenvolver, tá? De você dominar. Então a razão acima da emoção, você saber controlar as emoções é muito complexo. Inclusive isso é o que define um sensei, um mestre no karatê, é a pessoa que tem o domínio da razão acima das emoções. O aluno geralmente chega lá, sangue no olho, quer partir para agressão, para briga, quer aprender às vezes a lutar realmente, usar punho, usar pé, usar chute. E não é assim que a gente se transforma num bom karateca. Então, é assim que a gente fala também para o lado profissional. Não é você colocando as emoções ali, fazendo as coisas de qualquer forma que você vai se transformar numa boa ASB. Você tem que ter o raciocínio lógico, você tem que usar a razão, você tem que pensar, colocar a coisa, o pensamento antes de fazer os procedimentos. Tudo tem um porquê. Você não pode simplesmente montar uma mesa sem estruturar aquilo de uma forma lógica. Você tem que pensar no procedimento, como ele é, qual é a sequência, qual é o padrão, como que o dentista trabalha, qual é o procedimento que vai ser realizado. Use a razão, use o pensamento lógico, use a inteligência, o teu cérebro, para se transformar numa boa auxiliar. Porque só assim você vai conseguir evoluir como profissional e agregar mais valor ao atendimento, para que os pacientes se sintam mais bem atendidos, para que o dentista se sinta mais amparado por você e que você sinta que o teu papel ali foi bem desenvolvido. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, também compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!